Hoje a gente vai estar falando sobre a história do povo hebreu. Na verdade, a gente vai falar alguns dias sobre a história do povo hebreu, para depois a gente entrar na história do cristianismo, né? Porque a gente não pode falar do cristianismo sem falar do povo hebreu, do povo de Israel. Então, a gente começou falando sobre a história da criação, como foi construído o livro da Bíblia, né? A gente falou sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, até chegar nós na atualidade. Agora a gente vai voltar para a parte histórica, né? A gente vai falar sobre a história do povo judeu, sobre o início, sobre Abraão, sobre a monarquia, né, de Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino depois de Salomão, o exílio na Babilônia. A gente vai falar sobre isso, e depois do período interbíblico, que é considerado 400 anos, que é antes de Jesus, né? Depois do cativeiro e antes de Jesus, 400 anos. A gente vai falar desse período também. E aí depois a gente vai entrar na história do cristianismo. Mas a princípio a gente vai falar sobre a história do povo hebreu hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas partes importantes logo no livro de Gênesis. Eu peguei algumas coisas de Enoque, e surgiu aquela pergunta do livro de Enoque. Eu trouxe algumas coisas que a gente vai falar de Enoque. A gente vai falar do capítulo 5, ou seja, de Gênesis, que fala dos assuntos que estão no livro de Enoque. Aí eu trouxe também para a gente examinar aqui nessa manhã, né? Para efeito de estudo, a sequência histórica do povo de Deus, como a temos na Bíblia, contém três grandes épocas que são: primeiro, a época pré-abraâmica, que fala da criação de Adão, a chamada de Abraão. Ele bota aí de 4.000 a 2.000 antes de Cristo, ou seja, um período de 2.000 anos, números redondados para facilitar a memorização. Segundo, a época de Israel, da chamada de Abraão ao advento de Cristo, 2.000 a 5, ou seja, 2.000 anos também, uma diferença. E o terceiro, a época do cristianismo, do advento de Cristo, a morte do apóstolo João, que é de 5 a 100 depois de Cristo. Por que esses três é importante, né, para a gente pegar? Esse último aqui ele só fala até o advento da morte do apóstolo João, que foi o último apóstolo. Então aí morreram todos os apóstolos. Agora eu acrescentei a quarta, que é para a gente falar depois da morte do apóstolo João e a atualidade, né? Até a atualidade. Falaremos do que ocorreu depois da morte dele. Vamos falar também o que ocorreu com a igreja, o que foi ocorrendo para que a igreja começasse a se estabelecer, começasse a crescer pelo mundo, né? A gente vai falar sobre isso. A gente também vai falar do que aconteceu há alguns anos, que fala sobre as inquisições, o surgimento das igrejas, o surgimento da igreja batista. A gente vai falar sobre isso, mas eu sei que é bem lá na frente, né? Porque, como eu falei, a gente vai ficar alguns domingos falando sobre a história do povo hebreu. Por quê? Porque tem muita coisa para se falar, apesar que vai ser resumido. A gente vai pegar contexto histórico, vai ser mais resumido, porém a gente vai ter muita coisa para falar, né? Porque a gente vai falar o início até Abraão, depois até Moisés, depois a gente vai falar até a monarquia de Saul, aí depois a gente vai falar até a história de Salomão. Depois de Salomão, aí a gente já vai entrar em outra história, que é a divisão do reino. Essa divisão do reino aconteceu várias coisas. Veio o cativeiro dos israelitas, ou seja, a nação de Israel separada, tirada da sua terra pelos assírios. Depois a gente vê o cativeiro do povo de Judá. O povo de Judá é levado para o exílio em Babilônia. Então essa parte importante a gente vai ter que falar, né? Então vai ser várias partes. Pode passar. O primeiro momento que a gente vai falar hoje é a época pré-abraâmica. Como eu tinha citado, a gente vai falar do período que foi antes de Abraão, né? Essa época abrange dois períodos históricos. O período antediluviano, que vai de Adão até o dilúvio,
4004 a 2348 a.C., cerca de 1656 anos, é descrito no livro de Gênesis até o capítulo 6 e contém o relato da origem de todas as coisas. O homem é o ápice da criação, feito do pó e recebendo também o espírito de vida outorgado por Deus. Teve assim duas naturezas, uma terrena para pôr em contato com o material e outra celestial para a comunhão com Deus. A Bíblia declara nos capítulos acima que o homem foi criado não evoluindo através de estágios sucessivos. Adão, ao ser criado, não se comportava como um menezinho ou como civicola, e sim como um homem adulto em conhecimento e inteligência extraordinária. Ele traz para a gente que a concepção de Adão não é o que as pessoas imaginam, que ele veio sem noção nenhuma, não. Deus criou ele já inteligente. Deus criou ele já sábio para ele dar nome a todos os animais, para ele cuidar de tudo. Então, Deus não fez alguém sem entendimento para depois ir evoluindo, não. Aqui ele fala dessa evolução das espécies que nós conhecemos, que é ensinado muito nas escolas, apesar que nos Estados Unidos tem escolas que ensinam também a criação, né? Segundo a Bíblia. Mas no Brasil não, eles ensinam só mais a teoria da evolução, que o homem veio no macaco, aquela história da evolução. E aqui a gente está falando não, da criação. O homem é proveniente de Deus. Como ele fala aqui, o homem tem duas naturezas. Olha que interessante, ele falou que Deus ele construiu o homem de algo material e algo espiritual e uniu. E fez um ser diferente, né? Porque nós conhecemos os anjos como algo espiritual, conhecemos Deus também algo espiritual, mas agora Deus cria algo diferente. É o homem do pó da terra e da parte de Deus que é espiritual. Então ele fala duas naturezas. Aí tem até uma coisa que ele diz que nós podemos viver tanto aqui como no céu, que a gente tem as duas naturezas, né? A celestial e a terrena. Pode passar. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Essa parte é interessante. Ele fala assim que existe muito debate se esses dias eram dias literários de 24 horas ou se era um período de tempo indefinido. Mesmo havendo teorias diferentes, o mais importante é que Deus é o Criador do mundo. Ou seja, o que ele está dizendo, existem alguns teólogos que eles estudam isso e eles estão nesse debate dizendo, olha, aquilo não era dias. Por quê? Porque a ciência diz que o mundo na Terra tem 4 bilhões de anos. Então, para eles acreditam que cada dia ali foi um período diferente. Alguns acreditam que antes da criação do Sol e da Lua, vai estabelecer divisão do dia e da noite, a duração dos dias eram diferentes. Então, poderia ser que ali foi milhões ou bilhões de anos. Algumas pessoas têm essas teorias, né? Mas a gente fica com o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo para a gente que foi 7 dias. Tem coisas que a Bíblia não mostrou para a gente. Tem coisas que, é como o livro de Deuteronômio, né? Acho que 29, ele fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que a cumpramos, né? Então ele fala que esse tempo, talvez a gente não entenda, né? Esses dias, esse período. Mas o importante é que Deus é o Criador do mundo. Segundo o relato de Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas havia água. Durante 6 dias Deus criou a luz, o céu, a terra seca e vegetação, corpo celeste, luz, sol, estrelas, animais aquáticos e aves, animais terrestres e o ser humano. No 7º dia Deus descansou. Deus abençoou o 7º dia e o instituiu como dia de descanso. Gênesis 2, 3
A gente sabe que aí, esse sétimo dia, como a gente fala, Jesus, quando ele veio, ele trouxe para a gente algo mostrando que a gente não precisava guardar um dia, a gente precisava agora viver todos os dias com ele, né? Não é um dia que vai definir a nossa comunhão com Deus, mas é todos os dias a nossa comunhão diária, né? Meu pai, ele trabalha até hoje, como Jesus falou, né? Ele é Senhor do sábado. Então a nossa vida não se define a um dia, a nossa vida é todos os dias. Pode passar. Por quanto tempo Adão viveu no Éden antes de pecar, só Deus sabe. Entendemos que seus 130 anos mencionados em Gênesis 5:3 tenham decorrido após a queda. Quem pode ler Gênesis 5:3? Olha o que ele está falando também desse tempo de Adão no jardim do Éden. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Olha o que ele está falando. Ele não está tratando que Adão viveu no paraíso 130 anos. Mas ele está dando a entender que depois que ele saiu do paraíso, ele viveu 130 anos e gerou a Sete. Ou seja, então dá a entender para a gente que ele no paraíso não tem uma data definida de quantos anos ele viveu. Ele pode ter vivido muito mais tempo, muito mais tempo do que a gente imagina. A gente tem a idade dele 900, acho que 950 anos que ele viveu, contados, mas e antes a gente não sabe, né? Pode ser que antes ele viveu muito mais tempo. O tempo que ele viveu como solteiro não é revelado, ainda tem isso, o tempo como solteiro e o tempo depois de casado, né? Que a gente não sabe quantos anos foram. Talvez sua vida antes da queda fosse tão sublime que não fosse lícito revelar seus pormenores, a raça posteriormente caída. Talvez não compreendesse, pois a esfera em que vivia antes de pecar não tinha comparação com a nossa. O jardim do Éden, de acordo com eminentes autoridades e inferências arqueológicas, ficava em Eridu, 19 quilômetros ao sul de Ur, na antiga Sinar. Tomé afirma na entrevista que o jardim do Éden pode ter sido localizado em Eridu, numa região no sul do atual Iraque. Então ele sinaliza ali, provavelmente naquela área em que foi o jardim do Éden. Mas como a gente sabe que o jardim do Éden era algo espiritual, era algo espiritual, mas estava na terra. Então Adão ele podia ver, Deus ele coloca 2 anos para que ele não voltasse. Só que a geração dele, por perder o contato com Deus, talvez aquela geração não mais conseguia saber onde era o jardim. Mas eles acham que provavelmente foi nessa área aí que foi o jardim do Éden, do Iraque. Pode passar. Adão e Eva, após serem expulsos do jardim do Éden, tiveram um filho chamado Caim. Posteriormente tiveram Abel. Os 2 irmãos cresceram juntos até Caim ter decidido tomar como sua árdua função de agricultor. Abel haveria tornado-se um pecuarista que cuida de animais. Em determinada ocasião, Caim e o seu irmão mais novo Abel apresentaram ofertas a Deus. Caim apresentou o fruto do solo, do seu trabalho braçal mais pesado, e Abel ofereceu primícias do seu rebanho, uma ovelha, a que mais amava e que recebeu de Deus. Gênesis 4, 3 e 4. O que ele está falando? Uma oferta diferente, né? Uma representação também do cordeiro que seria Jesus. Abel ele já apresentou um cordeiro para Deus. Ele matou um cordeiro, uma primícia, algo que é novo, né? Não é algo velho, não é algo de qualquer jeito. Ele apresentou o seu melhor para Deus. O seu sacrifício foi o melhor para Deus. Já Caim não. Caim pegou os frutos da terra ali, recolheu e levou para Deus. A Bíblia não faz referência que ele pegou da primícia. A Bíblia não faz referência que ele pegou do melhor. Mas a Bíblia faz referência que ele pegou somente ali, dos frutos da terra.
Mas a descrição de Abel é diferente, mostrando para a gente, né, que a gente precisa dar o nosso melhor para Deus, o nosso melhor sacrifício para Deus. E o cordeiro é aquela ovelhinha nascida novinha, é a mais novinha, é ali a jovenzinha que nasceu e aquela pessoa apresenta a Deus como o seu melhor. A oferta de Abel teria agradado a Deus, enquanto que a de Caim não, caindo-lhe o semblante. Deus diz a Caim, após ver o seu semblante caído por ter sua oferta rejeitada: se procederem bem, não é certo que serás aceito? Gênesis 4:7. Possuído por ciúmes, Caim armou uma emboscada para seu irmão, sugeriu a Abel que ambos fossem ao campo e lá chegando matou seu irmão. Aí a história que nós conhecemos, é um resumo da história que nós conhecemos, de Adão, de Eva, Abel, Caim. Pode passar. 7 é o terceiro filho, né? Você sabe que a história, ela só fala dos filhos homens, ela não fala dos filhos mulheres. Para eles, o que era mais importante eram os homens que iam trazer geração para o seu pai, né? E eles falam mais dos filhos que são os mais velhos. Ele não fala dos filhos mais novos que Adão teve, mas ele fala dos filhos mais velhos, porque para ele, esses filhos também eram que iam trazer descendência. Esses filhos que eram os abençoados, que iam receber a bênção do pai. Você não vê a história contada dos outros filhos de Adão, mas desses, né? 7 deu origem a uma nação piedosa, e Caim deu origem a outra geração que era do maligno. Lá na frente a gente vai falar isso. Duas gerações. E aí você vai ver por que ele fala que os filhos de Deus casaram os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Porque eles entenderam que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, da geração de Sete, e os filhos dos homens da geração de Caim. Como Satanás fracassou na primeira tentativa, ele partiu para a segunda. Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Quem já leu Gênesis 6:2 nessa parte e tentou entender que filho era esse? Quem já imaginou assim? Que filho é esse que a Bíblia está falando? Algumas traduções ela colocaram anjo. A do rei Tiago, a tradução dele, ele colocou anjo. Só que a tradução do hebraico significa filho de Deus, não é anjo. Algumas pessoas acreditam que é anjo. A gente vai entrar nesse assunto de Enoque, do livro de Enoque, a gente vai entrar nesse assunto desse versículo importante. A gente vai pegar também aqueles filhos de Deus do livro de Jó. A gente vai entrar nesse assunto agora para a gente entender melhor o que é que a Bíblia estava falando sobre os filhos de Deus. Aí a tradução, né? Alguns interpretaram este texto como os filhos de Deus sendo anjos. Isto é impossível. Os filhos de Deus, as filhas dos homens, o nascimento dos gigantes são alvo de muitas especulações e afirmações acerca deste tema. Porém, são construções de pensamento desvinculados da realidade e de uma hermenêutica ilógica e incompreensível. Os defensores da ideia que os filhos de Deus são anjos apoiam suas crenças em Gênesis 6:2. Ou seja, ele fala que não tem lógica, né? Essa fundamentação dele dizendo que os filhos de Deus eram anjos. Por quê? A Bíblia fala que de um só homem Deus criou a raça humana. Então esse texto já estaria errado, porque Deus criou de um homem e também dos anjos a raça humana. Então seria mistura de homem e anjo. A contradição nisso, né? Exigia existir contradição. E a Bíblia não ensina sobre isso. Pode passar. Segundo essas pessoas, olha o que eles dizem, né? Segundo ele, os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres e o resultado foi o nascimento de gigantes. Você vai ver algumas contradições, porque a Bíblia, quando ela fala dos gigantes, ela fala depois. Ela fala dessa parte dos filhos de Deus e depois ela fala que havia gigantes naquela terra.
E vindo um dia em que os filhos de Deus, outro versículo usado por eles, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás junto, que é o livro de Jó 1,6. Vamos desenvolver uma análise a partir destes dois textos e cruzar informações com o texto de Hebreus 1,5. Olha o que ele fala: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ele está dizendo que aí, ele não chamou os anjos de filho. Ele está dizendo aqui, ele não chamou nenhum anjo de filho. Ele chamou a Jesus, ele chamou a nós de filho. Quando se cruzam as informações nos textos citados acima, e entende que os filhos de Deus são anjos, cria um conflito ou contradição entre ambos. Aquilo que é contraditório não pode ser compreendido. O princípio supremo da lógica é a lei da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Princípio e relação. Então vamos recorrer à regra áurea da hermenêutica, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sendo a Bíblia a palavra infalível de Deus, ela não pode errar. Se há contradição, é porque a interpretação do leitor está errada. O que ela fala? Se há algum erro, é porque a gente está fazendo algo errado. É porque a gente não está buscando realmente o conhecimento adequado de Deus, né? A gente não está buscando de Deus. E isso gera confusão, isso gera várias doutrinas, isso gera algo que realmente termina trazendo mais contenda do que crescimento espiritual, né? Pode passar. A partir daqui, abandona-se a ideia de que anjos são filhos de Deus, uma vez que o próprio Deus disse em Hebreus que jamais chamou anjos de filho. Como interpretar os textos acima? Então, sem incorrer no erro hermenêutico. Vamos agora fazer essa análise. Os filhos de Deus, uma análise lógica. Os filhos de Deus não podem ser anjos de Deus um filho, que a gente leu, né? Ele fala que a nenhum dos anjos ele chamou de filho, né? Os anjos são seres espirituais e imateriais, enquanto os humanos são constituídos de matéria. Não é possível imaterial ter relações sexuais com o material. Cientificamente é irracional pensar de tal coisa. Alguém pode citar o texto de Gênesis 19:5 para dar legalidade às suas suposições sem fundamentos. Vejamos. E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-os fora nós para que conheçamos. Gênesis 19:5. Alguns deles querem afirmar que esses textos aí, quer dizer que os anjos tinham relação com o homem. Não, de forma nenhuma. Esses textos estão falando que o povo de Sodoma e Gomorra estava tão corrupto, estava tão terrível, que eles queriam até assediar os anjos. Eles queriam pegar aqueles dois homens que eles não conheciam e eles queriam ter toda a relação com eles, destruir eles, né? Ter relação com eles de qualquer maneira. Mas a Bíblia fala que não teve. A Bíblia fala que eles foram cegados pelo anjo. E Deus tira Ló e a sua família. A gente lembra da esposa de Ló que olha para as vidas de estátua de sal. E a gente vê que eles tiram eles de lá e a cidade é destruída. Ou seja, mostrando que a maldade daquele povo estava tão grande que subiu diante de Deus. Então aí não tem nada a ver com que o anjo teve relação com os homens. Não teve nenhuma relação. Pelo contrário, os anjos destruíram aquela cidade. Pode passar. O versículo 1 do texto em questão diz que Ló recebeu 2 anjos em sua casa. E no versículo 5, vieram os varões de Sodoma e queriam ter relações sexuais à força com os anjos. A palavra conheçamos é usada inclusive com Adão, que era para relações sexuais. Até aqui não há nenhum problema em pensar que a intenção dos varões era realmente violentar os anjos. Porém, a intenção não foi consumada. Repare no versículo 5 que mandaram chamar os varões. Ou seja, eles não sabiam que eram anjos. Pensaram que aqueles anjos eram humanos.
Daí surgiu a intenção de violentá-los. O desfecho da narrativa mostra claramente que não houve a relação sexual. No entanto, este texto é descartado para apoiar a falsa interpretação de Gênesis 6:2 e Jó 1:8. Você vê que eles tentam usar, mas quando eles veem que não dá certo, eles tiram, né? Pode passar. Vejam a afirmação de Jesus ao responder aos fariseus. Porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mateus 22:30. Ele está falando o que? Jesus está falando. Quem lembra daquela história, né? O homem, os fariseus chegam para Jesus e começam a falar: olha, um homem se casou com uma mulher e ele morreu, e aí ele não teve filho. A sua descendência precisava continuar. Pegou-se o irmão dele e aí morreu, não, casou com ela e morreu. Veio até o 7º irmão, morreu, e nenhum teve filho. Chegou a hora que a mulher morreu. E eles perguntam na ressurreição dos mortos: ela vai ser esposa de qual homem desses 7? Aí Jesus fala, né? Raro não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, porque no céu não se casam e não se dão em casamento, serão como os anjos no céu. Ele dá a referência que os anjos eles não se casam, eles não se dão em casamento. Não há uma relação. Ao afirmar que os anjos são assexuados, ou seja, não têm sexo, Jesus foi claro que o processo de procriação entre os anjos são impossíveis. Mais uma vez, observa-se a impossibilidade de tomar os textos em questão como anjos sendo filhos de Deus. Vejam o que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. A expressão de um só quer dizer que Adão é o pai de toda a humanidade. Isto exclui a possibilidade de anjos para gerar filhos e ser pai de qualquer humano, mesmo que fosse uma anomalia, os gigantes. Você nem está dizendo, foi de um só, foi de Adão. Não houve intermédio, anjos participando, não houve. Porque as pessoas, é interessante, as pessoas achavam que os gigantes eram filhos de anjos. Porque imagine uma época que o povo estava todo mundo naquela altura normal e aí começa a nascer homens que eram gigantes. Eles tomavam um susto, né, com aquele homem. A gente lembra da história de Davi e Golias. Todo mundo ficou amedrontado, ou seja, então eles acham que ali é algo sobrenatural, associam a algo espiritual. E aí a gente percebe que não é nada disso, é uma anomalia no corpo humano. Nós conhecemos hoje gigantes que existem na sociedade. Gigantes que a medicina ela explica que é algo nos ossos, no corpo da pessoa, que termina fazendo a pessoa crescer demais. Mas naquela época eles não tinham esse estudo, então eles associavam tudo ao que? Algo espiritual, aos anjos tiveram relação com as pessoas e deu esse gigante. Mas nós entendemos que isso não tinha nada a ver. Pode passar. Os filhos de Deus em Gênesis 6. Os filhos de Deus em Gênesis 6 não são anjos pelas seguintes razões. Veja o versículo a seguir. Havia naquele dia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. Primeiro, o verbo havia gigantes na terra naquele dia, e a expressão e também depois indicam claramente que quando houve o cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gigantes já existiam, ou seja, há uma contradição, né? Dizer que os gigantes nasceram por causa de uma relação dos anjos com as mulheres, não. Porque ele cita no versículo que havia gigantes na terra. E depois ele fala que os filhos desses que nasceram os filhos de Deus com os filhos das mulheres, dos homens, esses foram os valentes da terra, os poderosos da terra. Ele não está dizendo que foram gigantes.
Então, eles não são resultado de cruzamento. Segundo, os filhos que nasceram deste cruzamento eram os valentes e não os gigantes. A primeira palavra hebraica usada para havia Nefilim, que eram gigantes, e a segunda, que no caso aqui é a palavra hebraica, né? Nefilim, e a segunda, e dela geraram filhos, estes eram os valentes, Gibon, no caso, a palavra do grego, né? Então ele fala que era palavras totalmente diferentes, né? Gigantes e valentes, pode passar. Os filhos de Deus no livro de Jó. Os filhos de Deus no livro de Jó 1:6. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Apoiadores desse versículo, alguns defendem categoricamente que os filhos de Deus são anjos. Vamos analisar teologicamente. Precisamos compreender o lugar em que aconteceu essa narrativa. Se foi no céu, os filhos de Deus poderiam ser anjos. Porém, temos que tomar como ponto de partida que a Bíblia é um livro divino, no entanto, escrito por homens. Deus, ao assoprar suas palavras no ouvido dos escritores, ele respeitou a cultura, o método pedagógico, os sentimentos e o intelecto de cada escritor. Ou seja, cada pessoa na sua época, ele fez conforme o entendimento da sua época. Ou seja, se João, no livro de Apocalipse, ele conhecesse um avião, ele não ia falar de algum objeto, de algo voando. Se Ezequiel, quando ele fala daqueles objetos, se eles conhecessem já o que nós conhecemos hoje, talvez a definição dele daqueles objetos seria diferente, porque conforme o seu entendimento, conforme a sua visão. Porque Deus ele vai te dar algo aqui de pessoas de 100 anos, da época de pessoas daqui a 100 anos. Então Deus ele não faz isso, ele dá conforme a sua época. Mas Deus tem a profecia para o futuro. E aí a gente precisa o quê? Buscar em Deus para entender o livro de Apocalipse. Algumas pessoas não entendem, né? Porque muitas figuras, muita coisa que ele coloca de forma figurada, né? Aleluia. Então, aqui ele respeita o método, a pedagogia, o sentimento, o intelecto de cada escritor, pode passar. Os escritores escreveram aqui na terra, usaram a linguagem humana, dentro daquilo que eles conheciam e viam ao seu redor. Vamos analisar a narrativa de Jó nessa perspectiva. Observa-se o verbo, os filhos de Deus vieram. Ele está dizendo como que algo veio para cá. O verbo está no passado, o escritor está na terra. Vamos pensar juntos. Se o escritor que está na terra tivesse usado o verbo no futuro fora, entenderíamos que este evento ocorreu no céu. Mas eles usaram o verbo vieram. Olha, é óbvio que este evento ocorreu na terra e não no céu. Aconteceu em algum lugar onde eram praticados sacrifícios. No capítulo 1, versículo 5, diz que Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício. Quando o texto fala que os filhos de Deus vieram e veio Satanás junto, os filhos de Deus podem ser os próprios servos de Deus indo para o local do sacrifício e Satanás indo junto. No Evangelho de João 1, do versículo 11 ao 12, nos informa que somos filhos de Deus e como tal nós vamos apresentar a Deus sem ter que ir ao céu. O lugar que apresentamos a Deus é na igreja, e Satanás também pode acompanhar o crente até a igreja. E ainda pior, se não for expulso, ele entra na igreja e perturba o culto. Algumas pessoas acreditam que o Satanás não pode entrar na igreja, que o Satanás não pode. Se ele não pudesse, não havia manifestação demoníaca. Ou seja, ele ficava lá fora. Mas a gente vê que há manifestação, porque ele entra. Essa parte aqui é algo físico. Ele não pode entrar na sua vida, não pode entrar no seu coração, porque você é filho de Deus. Ele só entra se você der lugar, se você cair em pecado, se você deixar ele agir na sua vida. Então ele está falando, né? Ele pode entrar, se não for expulso, ele ainda perturba o culto.
Ou seja, ele está contando a história. Esse versículo aqui é aquele que ele fala, né? Pede para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, nascido não na carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, né? Do Espírito de Deus. Então ele está dizendo para a gente, né? Essa parte desse texto, vieram, ele está falando que foi algo que veio. Os filhos de Deus foram apresentar a Deus um sacrifício e Satanás foi no meio. Pode passar. Outro versículo mal compreendido. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. João 1,7. A expressão rodear a terra e passear por ela não necessariamente precisava estar no céu para ela ter sentido. Nós também às vezes usamos figuras de linguagem similares a essa. Quando alguém nos pergunta onde estava, às vezes respondendo: eu estava rodando por aí. Então ele está falando, esse rodear a terra não quer dizer que ele foi para o céu, né? E até porque você vai ver que, como é que pode, se ele foi expulso do céu e ele entrar no céu novamente, havia lugar de novo no céu para Satanás? Os filhos de Deus e as traduções. Algumas traduções, como a NVI, né? Nova Versão Internacional, e a famosa King James, que é a versão do rei Tiago, traduziram e introduziram a Bíblia a palavra anjo, sendo que o correto é filho de Deus. Ou seja, você compra essa Bíblia, que essa Bíblia muitos evangélicos pegaram ela, se ele não mudar essa palavra, você vai ver lá como anjo. E aí o seu entendimento vai ser totalmente ao contrário do real, né? Então por isso que você tem que ter cuidado quando você vê essas traduções, né? King James, versão internacional. Então tome cuidado, porque ela vai dar essa palavra anjo, e não é anjo. Ou seja, se você tiver com esse texto anjo, você vai estar crendo em uma coisa que não é bíblica. Você vai estar lendo lá fora com alguém, aí você vai dizer que os anjos têm relação com as mulheres e os homens. Então você tem que ter muito cuidado, né? Pode passar. Os filhos de Deus, nos textos em questão, não são anjos. Se fosse, entrariam em conflito em Hebreus 1,5 e Mateus 22,20. Como a gente leu em Hebreus 1,5, ele fala que a nenhum dos anjos ele chamou de filho. O Mateus 22,30, ele fala que os anjos não casam, não se dão em casamento, serão como os anjos. Os gigantes não são resultado dos cruzamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Para apresentar diante de Deus não é necessário ir até o céu. Nós também nos apresentamos a Deus na igreja aqui na terra. Ou seja, você vai ter que subir aos céus para se apresentar a Deus. A Bíblia fala que onde você estiver, você pode se ajoelhar e conversar com seu Pai que está no céu, né? Aleluia. Alguns irmãos já ouviu alguém falar sobre esse assunto e entendeu de forma diferente sobre os filhos de Deus e os anjos. Eu já tive uma pessoa que ela é por causa de outra doutrina, outra religião, e ela afirmava que era anjo mesmo, né? Só que aí entra em contradição. Por isso que a gente tem que buscar na palavra de Deus realmente. Para apresentar diante de Deus não é necessário ir até o céu. Nós também nos apresentamos a Deus na igreja aqui na terra. Nem Gênesis, nem Jó usam a palavra hebraica, no caso daquela palavra malash, anjo. As palavras hebraicas que o escritor usou foi Benei, né? Ha-Elohim. Literalmente, filhos de Deus. Ele não está dizendo que é anjo. Ou seja, até a palavra da tradução, quando você pega a real tradução, você vai ver que não é anjo, é filho de Deus. Deus não é de confusão. Caso fossem anjos neste evento, o escritor não teria usado a palavra malash para evitar confusão. Com certeza sim, mas não usou. Por que algumas traduções traduziram como anjo? Por que mudaram? Com que direito fizeram isto, né? Por que algumas pessoas mudaram, né? Existe o livro de Enoque.
Muitas pessoas acreditam no livro de Enoque como inspirado, mas a igreja não aceitou como inspirado por Deus. O livro de Enoque, ele sustenta essa tese de que os filhos de Deus eram os anjos. Então há esse problema, porque algumas pessoas ainda tomam esse livro de Enoque como se fosse algo importante, mas ele não é para a nossa fé, ele não é algo que é inspirado por Deus. Quando você lê o livro de Enoque, você vê algo diferente, algo que não está no livro normal, algo que não é natural da Bíblia que nós conhecemos. Parece que é algo assim, uma lenda, parece que é uma criação de uma lenda dos homens para explicar algum assunto, né? Como a gente tem no Brasil, o folclore brasileiro, né? Para explicar algumas coisas, para que as pessoas tenham noção, né? Ela fala sobre o Saci, fala sobre algumas coisas no Brasil para tentar explicar às crianças, dar noção às crianças, né? Então, parece também que o livro de Enoque era dessa forma. Tem livros do povo judeu que é chamado lendas judaicas, né? Então, muitas vezes esse livro de Enoque, ele também se enquadra nisso. Pode passar. Deus é santo e no céu é lugar de glória e santidade. Deus expulsou Satanás do céu exatamente pelo pecado de rebelião. Imagine o Satanás voltar para o céu novamente. Ou seja, ele foi expulso. A Bíblia fala que Jesus viu Satanás descer como um raio do céu. E agora ele volta no céu na maior liberdade, entra entre as portas do céu, vai conversar com Deus. Isso não existe, né? Realmente isso não existe, de ele poder novamente entrar no céu, que ele foi expulso. Se alguém é expulso, ele não tem mais direito de entrar, meu. Ele não pode mais entrar no céu. Porque, imagine, se o Satanás sempre pudesse entrar no céu, como é que seria isso? Ou seja, então os anjos lá iam estar tudo preocupados, toda hora Satanás ia vir para entrar no céu. Então há uma contradição nisso, né? Deus é santo no céu, é lugar de glória e santidade. Deus expulsou Satanás no céu exatamente pelo pecado de rebelião. Porque Deus permitiria Satanás voltar lá juntamente com os filhos de Deus, anjos. Se no céu não entra pecado, como Satanás entraria lá? Conclui-se que o mais sensato é a teoria de que os filhos de Deus são descendentes da linhagem piedosa de Sete, o filho de Adão. E as filhas dos homens surgiram da linhagem maligna de Caim, também filho de Adão. Se você analisar toda a história, você vai ver que a família de Sete foi uma família mais piedosa, que buscou a Deus, então eles eram considerados filhos de Deus. A família de Caim foi amaldiçoada. Então a família de Caim o quê? Era conhecido como os filhos dos homens naquela época. Por quê? Porque eles fizeram essa separação, né? Eram os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos de Adão. E eram aqueles que iam levar a descendência, o nome de Adão. Então, quando você vê, por isso que há essas teorias, né? Mas a mais sensata é que os filhos de Deus eram os filhos de Sete, o terceiro filho de Adão. E os filhos dos homens, as mulheres, eram as filhas de Caim. E se você olhar na história, a família de Caim, depois desses episódios, depois do dilúvio, é destruída, é acabada. Não existe mais família de Caim. Porque a gente conhece que depois do dilúvio só existiu a família de Noé. E Noé provém de Sete. Então, não existe mais a família de Caim. Pode passar. Agora é o livro de Enoque que a gente vai falar. A gente vai ficar um pouquinho de tempo nesse livro, porque é um livro que ainda se fala. O irmão presbítero Denis até perguntou sobre esse livro. Aí eu resolvi trazer agora, por quê? Porque agora já a gente falou sobre Enoque, a gente falou sobre o texto que se baseia muito no livro de Enoque. Então vamos trazer um pouco do livro de Enoque. Enoque é o nome dado a um dos personagens bíblicos mais peculiares e misteriosos das Escrituras. Nasceu, segundo os Escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de Metusalém. Enoque é um assunto de muita
muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi considerado autor do livro de Enoque e também chamou Enoque de escriba do julgamento. De acordo com a tradição escrita hebraica, denominada Tanakh, relatada em Gênesis capítulo 5, versos 22 e 24, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado da ira do dilúvio. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos e andou Enoque com Deus e não apareceu mais porque Deus para si o tomou. Se você ler aqui o livro de Gênesis, você já conhece a história de Enoque, né? Que ele foi arrebatado. Os dois homens foram arrebatados, Enoque e Elias, né? Algumas pessoas falam de Moisés, mas a Bíblia não relata que Moisés foi arrebatado. A Bíblia relata que Moisés morreu. Já Enoque e Elias não. A Bíblia relata que eles realmente foram arrebatados. Pode passar. Sobre este personagem bíblico, existem também os livros apócrifos. São chamados apócrifos, como a gente explicou no início, né? Que não são considerados inspirados por Deus. Então não pode ser livro de doutrina, livro de fé. Só são livros que a pessoa pode ler como qualquer outro livro de história, de ficção, epigráficos, né? O livro de Enoque 1 e o livro de Enoque 2, que fazem parte do canônico de alguns grupos religiosos, principalmente dos cristãos da Etiópia, mas que foram rejeitados pelos cristãos, por não terem sido inspirados pelo Espírito Santo e pelos hebreus, que não estavam no livro dos hebreus, né? Todavia, a Epístola de Judas, no Novo Testamento Bíblico, faz uma menção expressa ao livro de Enoque, fazendo uma breve citação nos versos 14 e 15. Quem pode ler? Judas, versículo 14 e 15. Ele faz menção a Enoque, e aí como é que a gente faz? Judas está falando, referência a Enoque. Ele fala de uma coisa que está no livro de Enoque. Algumas pessoas se apegam nisso para afirmar de que nós agora temos que confiar, porque se está no livro canônico, então ele está dando referência àquele livro é importante. Mas nem sempre. Você vai ver aqui no decorrer que Paulo ele cita um texto que é falando de Zeus, mas ele dá referência para o povo que ele está falando de Deus vivo. Você vai ver lá na frente sobre isso. Isso não quer dizer que aqueles livros que eram escritos dos gregos eram inspirados por Deus. Não. Ele faz a referência porque ele quer chamar a atenção a ele. Eles não conheciam a Bíblia, a Torá. Ele precisava usar a ferramenta deles para trazer eles para a realidade do reino dos céus, de Deus, do Deus vivo. Então nem sempre quando o texto é usado, quer dizer que ele é inspirado. Quem pode ler? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aí ele profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele está falando do que ele, ou ele ouviu de forma oral, ou ele leu no livro de Enoque. De acordo com o livro de Enoque, um estudo comparativo das principais traduções, existem vários livros atribuídos a Enoque, sendo três os mais conhecidos: o livro de Enoque, o Enoque Etíope ou Enoque, o segundo livro de Enoque, ou Enoque Teslavônico, e o terceiro livro de Enoque, ou Enoque Hebraico. O mais conhecido é o primeiro deles, que está incluído na Bíblia Etíope. É considerado autêntico pelos judeus da Etiópia. E era considerado autêntico pelos judeus até cerca do ano 200, né?
tendo feito parte do corpus bíblico de hebraico até essa época, e tendo sido removido por um rabino por diversas razões, inclusive políticas. Pode passar. Cerca de 200 anos mais tarde, São Jerônimo, encarregado de criar a Bíblia cristã, se baseou no princípio vernário hebraico, que significava que os livros considerados autênticos pelos judeus no Antigo Testamento eram autênticos. Ele pega isso porque ele pega aqueles livros dos judeus, como eu falei da Septuaginta, eles não aceitavam a tradução do grego, então eles preferiam pegar o hebraico para traduzir, e não tinha, né, os livros, então não, e também pelo que os judeus não aceitavam como inspirado por Deus, ele também não aceitou, o cristianismo também não aceitou. Por essa razão, o livro de Enoque caiu no esquecimento do Ocidente, até ser reencontrado mais de 1000 anos depois. O livro de Enoque primeiro foi traduzido e publicado no Brasil pela primeira vez em 1982. Foi encontrado no Mar Morto, né? Na redondeza do Mar Morto, nas grutas, nas cavernas. O livro de Enoque é extremamente polêmico por abordar questões sexuais e raciais. Uma das polêmicas é a dos anjos caídos que desceram dos céus para ter relações sexuais com as mulheres que consideravam atraentes e geraram gigantes que destruiu a terra. Outra polêmica é que, de acordo com uma passagem, Adão e Eva tiveram filhos negros e Adão era branco, que indica que Eva era negra. Ou seja, nada a ver, né? Se você for olhar na história, não tem nada a ver. O livro dele parece mais um livro de lendas. Se você ver, tem um livro de Adão, que fala, um livro de Lilith, né, de outra mulher de Adão, tudo lenda. São lendas judaicas. Não tem nada a ver com inspiração divina. Pode passar. Enoque no Novo Testamento. No Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia presente em Lucas 3:37. E também é citado na Epístola aos Hebreus. Pela fé, Enoque foi translargado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o translargara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. No capítulo conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, o escritor de Deus atribuiu ao arrebatamento de Enoque a sua fé notável, cuja qual conduziu a um testemunho de agradar a Deus. Há também uma citação na Epístola de Judas, como a gente já leu, né? A qual os estudiosos discutem sobre a fonte que Judas realmente utilizou, se tradição escrita ou oral. Oral, como ele fala, né? Foi passado pelas pessoas a história. A citação em questão é de caráter messiânico e possivelmente é uma citação de Deuteronômio 33:2. Algumas pessoas falam, quem pode ler? Deuteronômio 32 ou 33:2. Algumas pessoas falam que a citação de Judas é muito parecida com a de Deuteronômio. Parece que faz parte do livro de Deuteronômio, que é Enoque 1:9. Deuteronômio 33:2. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Você vê no livro de Judá, ele fala, o Senhor vem com seus 10 milhares de anjos, né? No livro de Judas, quando ele leu, né? Então, bem parecido, parecendo que o texto se refere, na verdade, a Deuteronômio, mas vamos passar, vamos continuar. O livro de Enoque já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, mas seu original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. Em Qumran, né, que é do caso da Mamor, em uma das grutas foram encontradas partes de manuscritos de 1 Enoque escritos em aramaico. Apesar dos livros surgirem com uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados é de 200 anos antes de Cristo, ou seja, ninguém sabe realmente se foi Enoque que escreveu, estendendo-se até o século I depois de Cristo. Grande parte dos estudiosos considera que os livros não possuem qualquer chance de terem sido escritos por Enoque, embora alguns considerem que o primeiro livro de Enoque
pode conter algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. De maneira geral, os livros de Enoque são considerados pelos epigráficos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos, ou seja, como se não sabe a autoria verdadeira, se é ou não de Enoque, ele não pode nem entrar nos canônicos nem nos apócrifos, ou seja, os apócrifos algumas pessoas consideram como históricos, mas o de Enoque não dá nem para saber o que. Então não é um livro que a gente pode seguir, um livro de fé, um livro de doutrina. Pode passar. Dentre os 3 livros, sem dúvida, o mais importante é o primeiro livro de Enoque, cuja totalidade foi composta em diferentes ocasiões durante os 2 últimos séculos depois de Cristo. Alguns estudiosos consideraram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus. Esse livro, Macabeus, se você não, é o período interbíblico, né, que aconteceu, a revolta dos Macabeus. Esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, como eu falei, né? Interbíblico, de um testamento para o outro, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a citação feita por Judas, no versículo 14 e 15, e que remetem a alguns trechos do livro de Enoque, que é Enoque 1:9, 63:8, 93:3, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral, que também estava presente no livro de Enoque. Outros acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudo-epigráfica usada por falsos mestres a fim de silenciá-los com seu próprio material, o que eu falei, né? Usar a ferramenta deles para mostrar a eles que eles estão errados, né? Paulo, ele usou muito isso, e a gente vai ver também falando sobre Paulo. Pode passar. Algumas citações usadas por Paulo, ou seja, Paulo usou algumas citações pagãs, muita pessoa nem sabe. Paulo usou algumas frases que diziam a relação a Zeus, mas ele usou trazendo referência ao Deus vivo e mostrando àquele povo, no conhecimento deles, que existia um Deus verdadeiro. Atos dos Apóstolos 17, do 18 ao 28. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, né, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina hoje, que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Pode passar. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito: